Começando o resumão de informação sobre o Bahia por aqui no canal SBTV, eu me chamo Neto. Notícias sobre a reunião e a cobrança da Bamor lá no CT do Bahia. Após levar drible na Fonte Nova, Bamor foi ao CT cobrar atletas e diretoria do Bahia. De acordo com a reportagem do Bahia Notícias, da Bia Jesus, membros da diretoria e alguns atletas estiveram presentes para responder os questionamentos dos membros presentes da torcida organizada Bamor. Bom, e de acordo com a apuração, os membros, as pessoas que reuniram ali também conversaram com a Bamor, Michel Araújo, Jean Lucas, Juba, Everton Ribeiro e Cadu Santoro. De acordo com as informações de bastidores, Senni não apareceu. Caio, Everton, Canu, Michel, Juba, enfim. Alguns desses atletas participaram dessa conversa da Bamor e essa cobrança entre jogadores, diretoria, enfim. Essa imagem publicada pelo Bahia Notícias mostra a Bamor aqui já dentro do CT, pelo que parece. Essa aqui já é uma parte interna do CT Evaristo de Macedo. E a gente também tem alguns vídeos aqui da Bamor presente, inclusive aguardando ali alguma confirmação com a polícia, com os seguranças do Bahia. Inclusive, acabou de sair uma matéria no GE. Globo, Aqui a Gabriela Gomes falou, Everton Ribeiro, Juba, Jean Lucas, Caio, Canu e Michel falaram com os membros da Bamor. O diretor Cadu Santoro também estava na reunião, enfim. Rogério Senni não estava participando daquele momento. Tem aqui um vídeo no Globo Esporte desse momento ali, do lado de fora. Aí, os seguranças, ali o policiamento, aquela curva ali que dá entrada ao CT Evaristo de Macedo. Um grupo aí considerável de pessoas fazendo as reivindicações. Temos aqui a matéria praticamente similar, com o Bahia Notícias. A conversa teve cobrança sobre resultados da temporada e a montagem do elenco, de acordo com a notícia aqui do Globo Esporte. Temos aqui algumas imagens também do protesto do dia de ontem, mostrando os jogadores, os torcedores aguardando os jogadores passarem, mas eles foram por outra saída, Guardemos aí maiores informações, qualquer coisa eu volto aqui no canal para informar vocês sobre esse tema. Vamos lá para o Seleção Sport TV, analisando a derrota do Bahia para o Remo e um comentário forte do Felipe Melo. A gente comentava do quão foi bom o jogo Bahia e Flamengo domingo no Maracanã. Te surpreende? O quanto te surpreende essa vitória do Remo ontem na Fonte Nova? Eu fiquei surpreso. porque mesmo o Bahia ele tendo dado mostras recentes de que em momentos decisivos da temporada ele dá umas jateadas, e mesmo o Remo tendo melhorado com o Léo Condé, eu sinceramente não acreditava que o Bahia fosse ser derrotado dentro de casa pela diferença técnica que existe entre os times e pela forma como o Bahia se comporta em casa. O Bahia começa bem o jogo, ele tem duas boas jogadas de ataque, ele poderia ter aberto o placar, depois ele cai de produção, começa a ter dificuldade para entrar na defesa do Remo, leva esse gol de cabeça aí do camaronês, o Tchamba, ficou um tempão parado ali para análise do VAR, depois empata, no momento seguinte já empata de cabeça o William José, mas volta a ter muito problema. O Remo marcou muito bem ontem, o Léo Condé montou uma estratégia de, em vários momentos, o Zé Wellison, volante, entrar na linha de defesa para ser um quinto elemento e aí inibir os espaços que o Bahia costuma explorar. E foi um Bahia que acabou cedendo muito contra-golpe. À medida que o Remo foi entendendo que o Bahia estava tendo dificuldade, ele ganhou confiança para marcar um pouquinho mais à frente. Tanto é que o segundo gol é de uma subida de marcação do Remo, O Léo Vieira, goleiro do Bahia, a gente vai ver um pouco mais à frente, que vinha jogando bem. Estava na Chapecoense há pouco tempo, mas vinha jogando bem no Bahia. Ele erra um passe em saída de bola e logo depois precipita e vai acabar fazendo um pênalti. Vira o jogo 2-1, e aí o Bahia desmorona no jogo de vez, O Bahia começa a cair muito de produção até levar o terceiro gol nos acréscimos já ali no outro contra-golpe, a LF Manga entra e marca um gol de cabeça. É impossível reverter? Claro que não. O Bahia tem qualidade para ir no Mangueirão e vencer o Remo. Mas a forma como o Bahia tem se comportado em jogos grandes nessa temporada, ela é muito decepcionante, principalmente pelo longo tempo de trabalho. Aí acho que vai entrar, Rizek, uma questão... E que não é só nessa temporada, não é só nessa temporada. É um histórico do Bahia, inclusive. Recente, Quando você cria uma expectativa dele se impor... Aí a falha do Léo Vieira. O Pois passe do Léo Vieira errado ali, o jogador do Remo se antecipa, o Pikachu, no caso, e acaba sofrendo o pênalti na sequência. Ontem, mais uma vez, foi citado, na imprensa baiana como um todo e na entrevista com o Rogério, da ausência de jogadores que sejam mais contundentes para fazer gol no Bahia, E pra mim isso é uma falha de formação de elenco, porque a gente olha pro Vitória, que tem muito menos recurso, e você vê o Eric, com os números que a gente citou aqui, 6 gols e 7 assistências em 21 jogos, e você olha pro Bahia e não tem esse jogador, não tem esse cara pra fazer isso. Que não tem um ponta, a capacidade de ir no mercado que o Bahia tem. Eu não entendi, o Everaldo foi muito criticado na passagem dele pelo Fluminense, E eu jamais esperava que ele fosse voltar pro Bahia. Eu também não esperava, não. Então assim, eu também tampouco entendo. O Willian José é um grande jogador, grande finalizador, mas precisa ter alguém ali também, e até com uma outra característica, O Willian José é um cara muito de área, já não tem tanta mobilidade, pelo porte físico dele. Eu gosto muito desse jogador, mas o Bahia precisa também ter mais um de uma outra característica, alguém de repente mais veloz. E eu não entendi a volta do Everaldo. Quem faz gol no Bahia hoje é o Jean Lucas, que é um jogador de meio campo. Juba também, que é um Outro lateral. problema que não é de hoje. Outro problema que já de algum tempo a gente fala do Bahia. Isso pra mim é um erro de
formatação do elenco ali, de você entender os jogadores que você tem. E aqui, assim, Ademir, ótimo jogador. Sanabria, todos os jogadores de lá do Bahia são bons jogadores. Eric Pulga. A questão é a quantidade de gols que eles entregam. É botar a bola dentro da rede, tem que ter, cara. Tá mais um time que se propõe a ter a bola e é organizado pra fazer isso. Ontem quem jogou? Azevedo, De lateral, jogou de lateral, jogou Caio Alexandre, Jean e Everton. No ataque jogou pela direita o Kiki Oliveira, pela esquerda o Eric Pulga e o William José de centroavante. Um problema que parecia solucionado, eu não vou dizer que ele foi reaberto só por causa do jogo de ontem. Mas, assim, o goleiro ontem teve uma participação decisiva também no resultado. E é curioso isso, né? Porque a goleada que o Bahia leva do Remo no Mangueirão era um jogo em que o Bahia era melhor até ter a lesão do Ronaldo, entra o João Paulo falha no segundo gol do Remo, logo depois de um pênalti perdido pelo Bahia. Então, ou o Bahia perde pênalti logo depois, agora não lembro a sequência. Mas o jogo de ontem foi um pouco parecido nesse sentido. O Bahia estava bem no jogo? Não estava bem no jogo, mas estava pressionando, estava em cima do Remo. A partir do momento que o Léo Vieira comete esse erro, e aí eu vou mais uma vez citar, ele vinha bem nas últimas partidas, ele entrou bem no time, mas ele errou ontem. E acabou cometendo esse pênalti no Pikachu. O Remo faz o 2-1, o Bahia parece que mentalmente desmorona no jogo, assim, se desorganiza por completo até levar o terceiro gol nos acréscimos. Você vê, aí a gente entra aqui, estamos do lado de dois jogadores que passaram por momentos muito importantes na carreira. Seu time tá mal, tem um segundo jogo ali daqui a um tempo. Vai perdendo por 2-1, cara, por que tu vai se expor nos acréscimos? Mas dentro de casa é difícil. É difícil, Ainda mais com a torcida mas que a experiência Isso, que faz, a né? torcida gritava olé pro Remo. Aliás, gramado péssimo na Fonte Nova, como muita gente alerta. A torcida gritava olé pro Remo. Então, você acha que os jogadores estavam ali querendo dar vida, né, cara? Mas acho que faltou essa inteligência, cara. Faltou inteligência e faltou, de repente, o próprio... Aí entra o líder dentro do time, ele fala assim, opa, calma aí, rapaziada, segura que agora tá beleza, segura, vamos tomar outro. E reverter um gol é diferente de reverter dois. Realmente é complicado. Até o super-herói tá triste. E ninguém tá defendendo que o Bahia não fosse atacar o Remo, não é isso, não. Esse gol acontece na reta final do jogo, onde já tava um caos, pô. Era iminente o terceiro gol do Remo, entendeu? Eu espero sempre muito do Bahia. Sabe? Começa a temporada, sempre quando a gente vai falar, pra mim o Bahia vai brigar por título. E tá sempre pra mim assim, é difícil, porque a gente erra, né? E acaba que as últimas vezes eu tenho errado com o Bahia. Não, e se cair agora, com todo respeito, acabou a temporada pensando em título. Já acabou a temporada. Pois é, cara. O Bahia tem uma torcida de massa, tem um ótimo time, tem uma estrutura invejável. Gente, o que tá acontecendo? Pra mim é uma surpresa muito grande o Bahia nessa situação que tá. E o Remo tem 7 vitórias no ano. As únicas... Pois é, 2 contra o Bahia. Bom, meus amigos, desabar forte, acho que é legal aqui o posicionamento do Felipe Melo nesse momento. Peço o like de vocês, a inscrição, que vocês ativem todas as notificações. O Bahia já se reapresentou no dia de hoje. Quem jogou 45 minutos no meio de semana contra o Remo fez apenas um trabalho na academia e fisioterapia. Ronaldo e João Pablo seguem no tratamento. Jogadores aprimoraram pênaltis e finalizações. A gente aguarda maiores informações no dia de amanhã, onde o Bahia encerra a preparação para enfrentar o Santos neste sábado. Bom, meus queridos, é isso. Esse foi o conteúdo. Se gostaram, inscreva-se no canal e ativem todas as notificações. Cara, é isso. Acho que é muito importante falar sobre o que o Felipe Melo falou. O Bahia tem tudo para dar esse passo a mais. Em momentos decisivos, como o próprio Coutinho falou ali, tem dado essa rateada, tem dado esse deslize. E mais uma vez, agora numa fase bem precoce, na estreia na Copa do Brasil, o Bahia protagoniza essas cenas lamentáveis. Bom, meus queridos, é isso. Abraço a todos, até a próxima. Nos vemos em um próximo compromisso por aqui no canal.